Bem-vindos! Amanhã já foi. E começando a nossa série, temporada número 2, Adriana, de cases. Tudo bem por aí? Oi, Ana, tudo bom? Tudo muito bem. E olha, Adriana, hoje, para abrir aí a nossa série de cases, um projeto, já uma empresa muito interessante que eu tive o prazer de conhecer. A gente vai falar hoje com o pessoal da Canacon. Deixa eu dar um alô para o Luiz, um alô para o Mário. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Muito obrigado aí pelo convite, Ana. Um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o Web3 e o projeto da Cana. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. É um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Vamos bater esse bate-papo bem legal aqui, falar um pouquinho de Web3, falar um pouquinho aí das oportunidades de negócio para amanhã, né? Para amanhã já foi, já tem que ser para depois de amanhã. E realmente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei onde está o Mário, eu sei que o Luiz e a Adriana estão no Brasil. O Mário está no Brasil? Sim, Curitiba. Curitiba, boa terra, gosto de Curitiba. Eu estou em Portugal, né? Então, aqui para mim já é um boa tarde mais avançado. Mas, olha, obrigada pela presença de vocês. Eu já estou há algum tempo já em contato com o Luiz, essa é a primeira vez que eu estou falando com o Mário, já tinha falado do projeto para a Adriana. E eu vou fazer aqui uma apresentação de vocês, a gente começar a falar da Canacon. Eu vou começar aqui a apresentação pelo Luiz, tá? O Luiz, foi aí CMO e sócio da Gama Academy. Hoje, ele é o CEO da Cana, é um empreendedor, é um growth hacker e estrategista que tem um apetite por construir grandes cases que ajudam a fazer do mundo um lugar melhor, importante. Atualmente, CEO da Cana, uma criptomoeda que alia o seu propósito com o objetivo de gerar impacto socioambiental da empresa. A gente vai falar um bocadinho disso ainda mais à frente. E o Mário Lenhart, ex-executivo financeiro de grandes empresas como PwC, Fiat e Grupo Votorantim. Ele também é um dos fundadores da Cana. É um profissional aí com mais de 20 anos de experiência em finanças, in mergers and acquisitions, ou seja, está juntando aí todo mundo para um outro propósito, governança, ocupa posições executivas de corporações nacionais e multinacionais, CFO, controller, auditor e sócio, bacharel em administração de empresas e contabilidade e pós-graduado em controladoria. Eu brinco com esses currículos, vocês têm que facilitar para mim na hora da apresentação. É muita coisa. Todo mundo é controller, CFO, CMO, mas ele é pós-graduado em controladoria e finanças e também MBA em gestão comercial pela nossa querida FGV também. Aí a Adriana é aluna GV, também fui aluna GV. Que bacana o currículo de vocês, um pessoal que veio do mercado bem tradicional. E agora vocês estão olhando para um outro mercado que deve chegar amanhã, 2026, está bem próximo, a 105 bilhões de dólares. E a Cana está atuando aí com a revitalização de solos em regiões degradadas através de um processo de fitorremediação. E vamos tentar explicar isso mais à frente, mas ele faz a retirada de carbono da atmosfera e gera matéria-prima para a produção do CBD e para o uso medicinal da cannabis. Gente, essa apresentação já valeu o podcast inteiro, né? Quanto tempo eu levei nessa apresentação de vocês? Foi ótimo. Sim. Eu estou adorando já começar assim, cheia de informação. E eu preciso, obviamente, começar fazendo a perguntinha mais importante, né? Que todo mundo fica curioso. Posso começar pelo Luiz também, já que eu fiz a primeira apresentação dele, depois para o Mário falar. Como que vocês entraram na Web3, né? Quando esse termo Web3 ou todas as buzzwords da Web3 passaram a fazer parte da vida de vocês, que vieram também de um mercado tão tradicional? Legal. Eu passei uma boa parte ali também no mercado tradicional, né? Trabalhei na TAM, trabalhei na GM, na BRF, mas os últimos 5 anos eu estava numa escola de tecnologia, que é a maior do país, né? Que é a Gama Academy, e ali eu já tinha muito contato com blockchain, com novas tecnologias, já acompanhava, né? Então lá a gente fazia programa para o mercado Bitcoin, programa para outras empresas que queriam utilizar a tecnologia dentro dos seus produtos ou dos seus serviços, então eu já tinha um pouco desse contato. Mas a verdade ali, quando eu me aprofundei mesmo, foi no momento ali, acho que
a maior parte das pessoas que começam a investir em cripto, né, elas sempre entram naquele momento que está tudo na alta e tende a perder. E não foi diferente comigo, foi em dezembro de 2020, quando eu comprei, o Bitcoin estava na alta e um dia depois ele tinha caído entre 30% e 40%. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu fui entender um pouco mais, eu precisava ali tomar uma decisão rápida. Ou eu tirava com medo de perder e cair ainda mais, né? Ou eu mantinha e apostava que eu poderia ter esse retorno no futuro. Então, no começo, era mais por especulação. Foi quando eu comecei a entrar mais profundamente na tecnologia. Então, eu comecei a estudar para entender se eu deveria ficar ou não. Conheci o Bitcoin, conheci a mecânica da blockchain, comecei a entender as outras facetas dos projetos, né, que estavam integrando essa tecnologia, o NFT, o DeFi, as DAOs, entre outras tecnologias. Foi quando eu me apaixonei. E aí foi coisa de louco. Na época eu estava trabalhando na Gama Academy, mas assim, lá pelas 8, 9 da noite, ia até meia-noite, 1 hora da manhã, estudando, fim de semana. Eu e minha esposa também, na época, ela estava investindo também, então a gente ficou vidrado na tecnologia e começou a estudar profundamente, aplicar, entrar, e de lá para cá, posso dizer que eu não recuperei esse dinheiro ainda, mas que eu aprendi muito e entendi o potencial que a tecnologia pode fazer aí nos negócios, na vida das pessoas, e tudo mais. Conta para gente, Mário, você também perdeu dinheiro, Mário, ou você fez um outro percurso? Porque você tem currículo aí de finanças. Como é que é isso? Pois é, mas nem os executivos financeiros e os profissionais dessa área estão imunes, viu? Eu não tenho uma história muito diferente da do Luiz em termos de como eu conheci esse mercado lá em 2019, investindo, estudando. Logo depois, naquela época eu já trabalhava por conta própria, dando consultoria para startups, então eu já vinha observando esse novo mercado que surgia, empresas como a Gama e outras também. Eu prestei serviço para o Luiz lá na Gama, foi onde eu conheci ele, sabe? E aí eu gosto muito dessa tecnologia, acredito também no potencial transformador de todo o propósito da cana. E quando eu conheci a história pelo Luiz, entrei em contato com ele lá no iniciozinho e ele me contou o que estava por trás da ideação do produto, eu disse, poxa, Luiz, posso trabalhar contigo, né, nesse projeto? E aí comecei ali, né, trabalhando junto, sou um dos primeiros investidores da Cana, daí já me juntei como diretor financeiro e estou aí até agora trabalhando por um propósito, sabe, Ana? Aqui a Cana, o que interessa é o propósito, pelo menos na minha carreira, né? Como você viu ali, eu passei pelas empresas que puderam me oferecer as melhores oportunidades do mundo, em termos de infraestrutura, aprendizado, né? Mas eu sempre trabalhei para um objetivo muito limitado, né? Sócios, investidores daquelas empresas, e agora eu tenho a oportunidade, né? O propósito de trabalhar pelo planeta, não para acionistas ou investidores, mas pelo planeta. Então, eu estou aqui por isso. Ai, que legal! É super interessante ouvir vocês falarem sobre propósito. A gente tem conversado com muita gente de Web3 e muita gente de ESG, e uma coisa que a gente percebeu é que todo mundo, primeiro, tem esse propósito, né, de fazer algo maior, principalmente quando a gente fala de ESG. E as pessoas, uma coisa também que a gente vem percebendo, que as pessoas se apaixonam por Web3. Quando começam a entender a tecnologia, o potencial, a descentralização e essa revolução que a gente está vendo, né? E a gente fica meio que desesperado para que as outras pessoas também consigam enxergar aquilo que a gente está enxergando, né? É interessante isso. Eu queria perguntar para vocês como que surgiu a ideia da Canacoin, né? A empresa, ela começou como uma moeda, como uma DAO, como que foi assim esse processo de surgimento? Legal. Em início de 2021, né, a Gama, que era a empresa onde eu estava, né, ela estava passando por um processo de fundraising e a gente já estava com algumas negociações avançadas com a Anima Educação, que é o grupo que fez o M&A naquele mesmo ano com a empresa.
E aí, ali, naquele momento, eu já estava há 5 anos frente à área de aquisição, de marketing e vendas, e eu estava pensando se era um momento de eu fazer um pivô de carreira. Porque senão eu teria que ficar ali mais 5 anos, né, e iniciar um novo ciclo a partir dali. E eu já estava com muita vontade de empreender em um negócio de impacto. A gente tinha ali uma pandemia que ainda, por mais que já estava há um ano, mas estava a flor na pele, de alguma forma querendo contribuir para algo social, para algo que fizesse melhor para as pessoas ou para o planeta de alguma forma. Então, eu decidi que eu ia encerrar esse ciclo. E aí, nessa busca por empreender num negócio de impacto, eu já estava estudando a tecnologia da blockchain, né, como comentei aqui, e, de repente, um episódio do Greg News me abriu os olhos para o potencial da cannabis. Era o episódio número 100, ele até comenta, né, que ele esperou 100 episódios para ele falar abertamente sobre esse tema lá na HBO, que é um tema tabu, né, a gente sabe disso, mas aquele episódio mostrou para mim várias outras facetas. Enquanto eu já estudava blockchain, eu já tinha entendido um pouco como que como que funcionava o fundamento de um ativo. Então, tem o smart contract, tem isso, tem tudo mais, mas você precisa de um lastro para garantir para as pessoas. Essa é a maior prova de que você consegue garantir que aquele ativo vale algo. E aí, nesse momento, quando ele falou da fitorremediação, na hora veio a ideia, eu falei, caramba, o lastro sobre o impacto ele pode ser medido a partir do solo, porque o solo é o pivô de todo impacto gerado pelo ativo. Porque naquele solo tem uma planta que remove CO2, naquele solo tem uma planta que é lucrativa e que a gente consegue pegar parte desse lucro e reinvestir e devolver para a comunidade, né? Naquele solo, aquela planta ela pode retirar metais pesados e ajudar e beneficiar todo o ecossistema, melhorando a água da região, melhorando o ar, melhorando a economia. E aí eu percebi, poxa, talvez esse lastro em espaço fosse o caminho. Logo pedi férias ali para o Junqueira, conversei com ele, expliquei a situação que estava acontecendo. O Junqueira era o CEO da Gama. E aí eu falei, cara, preciso de 2 semanas de férias. Já tinha conversado sobre sair, ele me pediu 8 meses de offboarding, porque na posição que eu estava como sócio, CMO, uma pessoa que estava há 5 anos, entrou com 7 meses de empresa, precisa de um tempo para passar o bastão, achar alguém e tudo mais. Então a gente já tinha combinado isso, mas eu pedi essas 2 semanas. Dali, naquelas 2 semanas, escrevi o primeiro white paper, fiz a primeira versão do site e comecei a trabalhar e a modelar ali em cima dessa temática. Apresentei para mais de 50 empreendedores, entre eles o Mário, que foi ali um pouco dessa parte que ele contou ali para a gente. Já quero até saber, Mário, você já disse a questão de propósito, né? Mas quais outros aspectos assim chamaram a atenção dessas conversas do Luiz, né? Pois é, eu comentei para vocês há pouco, né, do propósito, né? Então, eu há muito tempo já buscava um propósito na minha carreira, né? Eu já cheguei numa fase de carreira que, para mim encontrar as minhas realizações, né, tem que ter algo a mais, né? E aí, quando o Luiz me apresentou o projeto, e aí eu fui estudar um pouco mais sobre a cannabis, que eu não conhecia, sinceramente, todos os potenciais que a cannabis tinha, né? E eu já vinha estudando, como eu falei para vocês, a blockchain e as possibilidades da blockchain. E eu, como financista, né, Ana, a blockchain ataca um problema central no mercado financeiro, né? Então, a blockchain, na verdade, ela não vai substituir o mercado financeiro, e aí é uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? Concordamos muito com isso, mas a gente já chega lá. Então, eu, como financista, já sabia do potencial das finanças descentralizadas e que elas eram, de fato, uma alternativa de democratizar qualquer forma de investimento. Então, desde você quer investir, por exemplo, em soja em Chicago. Puxa, é complexo, é chato, você precisa de uma montanha de dinheiro e, de repente, alguém está vendendo por R$10 uma fatia daquilo. Numa blockchain, numa corretora, quer dizer, a coisa tende a ser explosiva no futuro, né? Eu, de novo, né, trazendo para o meu lado financeiro, o mercado financeiro internacional é de 10 trilhões de dólares. Então, a gente está falando do maior mercado do planeta. Não tem mercado maior do que o financeiro. Então, quando a blockchain vem como uma alternativa mais rápida, mais barata e mais segura do que o que existe hoje,
não tem como não ser explosivo. Então, eu acredito muito no potencial das finanças descentralizadas, a blockchain é a ferramenta, eu acredito que muitas outras vão surgir ainda, mas a blockchain é, de fato, né, para mim, que sou um profissional também da área de compliance, controles internos, auditoria, é também a ferramenta mais poderosa de governança já inventada pelo homem, né? Com certeza. Então, não tem nada melhor até hoje. Talvez exista no futuro, porque a inspiração que vem com a blockchain é enorme. Agora, então, me chamou esses dois pontos. A finança descentralizada, que é uma loucura você pensar isso, e, do outro lado, uma governança poderosa, que eu, como executivo dessa área, sei o quanto custa para as empresas uma governança robusta, uma governança onde você não esteja imune a fraudes, a descontroles, né? Uhum. Então, isso me chamou, brilhou os olhos de cara, assim, sabe? É muito legal você falar isso, já deve ter brilhado ali também o olho da Adriana. Nós já tivemos contato com algumas outras pessoas, né, que têm negócios aí muito atrelados às tecnologias, né, da Web3, e me fez lembrar muito o pessoal também da AgroToken, e o diretor nacional deles conversou com a gente. Eles tokenizam grãos, né? E assim, eu depois quero entrar um pouquinho no mérito da cannabis também, porque nós também já falamos de cannabis nos episódios passados, na última temporada, né, Dri? E vocês atrelam, o projeto ele está atrelado a um impacto real, é algo que é mensurável. E eu vejo a paixão dos economistas e também você falando do aspecto financeiro, né, uma forma mais macro, de como a blockchain permite esse registro, permite essa confiança, permite esse lastro, né? E como facilita diversas transações e observações de ativos, né? O ativo ele é real. Algumas empresas estão realmente olhando para a tokenização para ativos reais. Em termos da cannabis, porque depois eu quero entrar um pouquinho no papo do ESG com vocês. Eu também, vindo do Brasil, a gente acaba tendo pouco conhecimento sobre a cannabis, porque existem alguns desafios legislativos, regulatórios, e também muito tabu, muito preconceito, né? Desde que eu me mudei aqui para Portugal, já tem alguns anos, e aqui na Europa, a cannabis é totalmente aceita. Eles tiraram ali o THC, tem toda uma outra discussão que a gente já falou num episódio com o Rafael Toscano, quem tiver interessado em descobrir mais, a gente tem. Mas eu sou uma usuária de CBD. Eu faço o uso do óleo de CBD, porque, enfim, eu durmo, eu consigo ter uma noite de sono de verdade, não é só eu dormir, é o permanecer dormindo, que é um grande desafio. E eu vejo que vocês olham a governança, a gente também vai falar mais à frente da comunidade mesmo da Canacoin, que eu acho sensacional, como vocês conseguiram desenhar uma comunidade ativa, interessante, de compartilhamento, né, que pode acompanhar tudo que a Cana faz. Mas eu quero trazer o aspecto do ESG, porque a gente, e eu também por estar envolvida com o ESG, eu não vi muitos projetos atrelados a ESG. Eu falei, caraca, eles estão falando de Web3 e ESG, porque a blockchain tem um papel interessante para o ESG, enquanto a governança, enquanto os próprios reportes, né, a transparência dos dados, mas vocês estão acoplando todas as 3 letrinhas realmente no projeto. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês fiquem à vontade de fazer os comentários, não vou dizer para alguém começar, vocês fiquem à vontade. Qual é a relação que vocês veem das tecnologias, o Web3, já falei um pouco da blockchain, mas se vocês tiverem outras, como que elas estão relacionadas ao aspecto ESG, né? Como que a gente está olhando aí o social, a governança, o ambiental, a partir também, pode usar, óbvio, o exemplo da Canacoin. Qual é a relação que vocês veem aí de como a Web3 pode exponenciar aí as boas práticas de ESG? Eu vou assumir aqui, Luiz. Então, bom, eu vou falar um pouquinho como a Cana traz o ESG para o centro da atuação dela. Inclusive, a gente costuma dizer que a gente não é uma empresa que apoia o ESG ou tem práticas ESG. Não, o ESG é o nosso negócio. Então, a gente costuma dizer que a gente criou um ESG Token. Então, é um ESG Token por quê? A gente está unindo, Ana, 2 tecnologias poderosas, tá? Que é a tecnologia da blockchain, que a gente acabou de falar um pouquinho dela e das vantagens que ela tem em termos de governança. Aí está o G do ESG,
né? Mas quero falar mais do E e do S, que é isso que, de fato, vai fazer impacto no mundo real. Então, como você falou antes, a gente está criando um ativo digital com lastro no mundo real. E então, por isso, de cara, nossos contratos já saíram auditados quando foram a público. Por quê? Estamos em 2 mercados tabus e com muito estigma, né? A cripto e toda a blockchain, porque é novo, é só uma questão de, sabe, as pessoas conhecerem mais, esse estigma vai sair, mas o canábico a gente tem um mercado com bastante tabu, né? Então, como trazer o E e o S? Por que cannabis? Pouca gente sabe, Ana, mas a cannabis é uma das plantas mais ecoeficientes do planeta. Tá? A cannabis, devido ao seu ciclo curto de crescimento, 4 meses ela está pronta para colheita, ela pode capturar até 60 vezes mais que uma árvore adulta de CO2 da atmosfera, né? E tem um detalhe que também eu aprendi, né, Luiz, quando a gente estudava cannabis, né? A cannabis é uma fibra, e ela é uma fibra muito especial, porque é uma fibra que tem uma capacidade não só de capturar o CO2, mas ela retém o CO2 permanentemente. Quando você corta uma árvore, ela passou lá 25 anos capturando o CO2, mas quando você corta ela, parte daquele CO2 volta, é devolvido. E a fibra do cânhamo, da cannabis, tem essa capacidade de retenção permanente. Então, por isso, ela tem altíssima capacidade de captura de CO2. E não é só isso, né? O outro ponto ambiental muito importante do cânhamo cannabis é que lá no solo, como o Luiz comentou, ela tem a capacidade de fitorremediação. O que é isso? Que palavra esquisita é essa? É a capacidade de recuperar um solo que está empobrecido, que está em processo de desertificação. E alguns detalhes interessantes, você sabia que depois do acidente de Chernobyl, o governo russo plantou cânhamo para descontaminar o solo? Porque não fazíamos tem a capacidade, ele também tem capacidade de descontaminação de solos. Poucas plantas têm isso, né? Então, o cannabis, ele tem essa capacidade de pegar um solo já empobrecido, contaminado, deteriorado e recuperá-lo. Recuperá-lo a ponto dele poder ser utilizado, por exemplo, para hortaliças, que é aquele solo que tem que ser o mais rico, né? Então, o cânhamo, em pouquíssimo tempo, porque o ciclo é muito curto, ele recupera solos. Então, imagina um impacto numa região que tem um lençol freático por perto, o impacto para a população em volta daquela área que você está recuperando um solo, o próprio impacto econômico do valor dessa terra, quanto vale uma terra com o solo recuperado, né? Então, a cana usa a cannabis por causa desse poder todo que o Luiz comentou, que por acaso ele viu num episódio, né? Mas eu também não sabia, eu fiquei surpreso quando o Luiz me contou, mas aí a gente foi pesquisar e viu que tem muita pesquisa muito importante falando a respeito, né? Por exemplo, o Paraguai pretende ser o primeiro país carbono zero do mundo, e o projeto do Paraguai é todo baseado em plantações de cannabis e cânhamo, tá? Para ser o primeiro país carbono zero do mundo. Ele vai atingir isso provavelmente em 1 ou 2 anos, né? Primeiro pelo cânhamo, né? Porque também, né, vocês já tiveram os episódios anteriores, né, Ana? Existe a diferença entre o cânhamo e o cannabis, eles são espécies diferentes, o cânhamo é mais industrial, a cannabis é mais medicinal, né? Então, a gente pode até falar sobre isso depois, mas... Então, eu falei muito do ambiental aqui para vocês, dessa capacidade, e o social? O social vem através do impacto econômico da venda do produto da cannabis, né? Então, parte da nossa receita é travada para devolver para a própria comunidade através de benfeitoria e doação. Então, tudo que a gente faturar com a receita da cana, parte já vai direto para as comunidades em volta das nossas áreas próprias de cultivo, tá? E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai beneficiar essas comunidades? Primeiro, gerando emprego e renda, né? A gente vai ter oportunidade de gerar arrecadação de impostos, gerar economia daquela região. Por isso, a nossa premissa básica, Ana e Adri,
a gente quer se instalar em áreas de baixo IDH e PIB, para poder gerar o máximo de impacto com aquele ganho econômico, né? E aí esse ganho econômico vai ser devolvido para a comunidade dessa forma, né? E agora até vou pedir para o Luiz passar um pouquinho para ele falar da nossa comunidade cana, porque comunidade para a gente não é um conceito só da comunidade em volta do cultivo, nem aquela comunidade que está só na internet. O Luiz vai explicar um pouquinho para vocês que a gente une essas coisas todas, né? A gente pega uma comunidade online para apoiar uma comunidade real, né? De fato, participando de decisões através da governança, etc, etc, né? Luiz, fala um pouquinho da nossa comunidade para a Ana e para a Adri. Boa. Aproveitar um pouco, né? Como o Mário falou, a gente aqui na Cana, diferente da maioria das empresas de tecnologia, não fala só comunidade, o público que está no Discord ou o público que está nas nossas redes sociais. A gente considera aqui pelo menos duas comunidades muito distintas. Uma, essa comunidade digital, que ela começa pelo time fundador, passa pelos advisors que ajudam o projeto a acontecer, aconselhando para dentro, para fora, sendo um porta-voz, um conector também com outras pessoas do mercado para ajudar o projeto a crescer, né, a tracionar, e também para os nossos holders. Aí, a partir dos holders, a gente entende que essas pessoas que possuem os tokens da Cana também ajudam a espalhar essa mensagem, ampliando ainda mais a nossa comunidade digital. Por um outro lado, a gente sabe que para fazer o projeto acontecer, o nosso projeto não é só um projeto digital, ele tem esse impacto no mundo real. A gente precisa de uma comunidade ali para fazer acontecer. Essa comunidade são as pessoas da região que são afetadas. Então, tanto as pessoas que fazem ali o cultivo no dia a dia, que fazem a operação da cana acontecer, quanto as outras pessoas que estão ao redor. Então, as pessoas que são os comerciantes, que podem se beneficiar desse fruto para ajudar a movimentar a economia também, as pessoas que vão lá e auditam o nosso projeto, não sei se a gente vai chegar a falar desse momento aqui, mas a gente tem um processo de auditoria também que ocorre, essa auditoria ela ocorre em parte pela própria comunidade da cana, entregando essas provas, e assim a gente consegue trazer e criar todo um ecossistema que vai se desenvolvendo, um sempre ajudando o outro. Então, você percebe que um lado da comunidade precisa do outro. Esse lado aqui está apostando, está ajudando a espalhar a mensagem. Esse outro lado está fazendo acontecer. Mas se esse lado não faz acontecer, essa mensagem ela nem chega tão longe, nem o token vai ter a valorização, porque a gente sabe que tem gente que tem essa expectativa aqui. Então, uma coisa muito forte ligada à outra. E aí, né, até para finalizar, eu acho que essa questão da comunidade é muito importante falar das DAOs. Então, a gente quer... Bom, mas essa comunidade ela não está a serviço da cana, né? Ela é a cana. Ela precisa ser, e para ela ser, ela precisa ser parte. Ela precisa poder opinar, ela precisa ter voz, ela precisa ser ouvida. Então, eu acho que, se fosse para resumir a comunidade da cana, acho que seria isso. Nossa, eu não conhecia tão profundamente o projeto. Realmente eu amei o modelo de negócio de vocês. E a forma como vocês usaram as ferramentas da Web3 porque eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Esse negócio poderia ser um negócio Web2. Ele poderia ser. Não teria o blockchain, então seria mais difícil você ter uma governança. Não teria o token, então seria mais difícil você captar doação e dinheiro, por exemplo, para começar alguma coisa. E a comunidade provavelmente seria dispersa dentro do Instagram, sei lá, do Facebook. Ou do próprio Telegram também. Então, você poderia fazer um projeto desse Web2, mas com as tecnologias da Web3, vocês conseguem dar um upgrade assim, em vários fatores, né? Então, na criação de comunidades, principalmente, você unir essas pessoas dentro de um propósito comum, dentro de uma DAO, onde as pessoas compram os tokens e se envolvem. Eu achei isso fantástico. Inclusive, eu vou comprar, já vou comprar o token, adorei, eu não conhecia. Muito legal. E eu queria saber se essa opinião que eu estou falando com vocês aqui, se vocês também compartilham disso, se vocês acham que a Web3 tem esse poder, ou teve esse poder de impulsionar o projeto de vocês para um outro nível.
Sim, acaba que a Web3 ela ajuda um pouco, né? Porque é uma buzzword que está acontecendo. Então, isso no começo trazia até uma certa desconfiança para pessoas que apenas liam um título ou coisa semelhante, que não se aprofundavam um pouco no projeto. Porque elas não conseguiam entender que as duas coisas se encaixavam muito bem. E aí, além da questão da governança da Web3 ser essa ferramenta poderosa para isso, além dela fazer com que as pessoas façam parte do projeto, tem uma outra questão aqui também, que é a questão da credibilidade que a blockchain pode passar por ser uma coisa imutável, que pode ser auditada e transparente para todo mundo. E, por um outro lado, a gente sabe que a cannabis carece de credibilidade. Então, também garantir para as pessoas que a plantação da cana é uma plantação séria, tem zero envolvimento com narcotráfico, porque a gente sabe hoje que os maiores exportadores de cannabis do mundo não é nenhuma empresa legal registrada que é regulada por algum governo, por algum órgão, né? São os traficantes. Só que essas pessoas, elas não têm medidas, elas não seguem regras, por exemplo, elas não vão deixar de vender para uma criança, elas vão colocar, se não tiver a maconha, a cannabis ali, ela vai te oferecer uma outra droga. Então, a gente trazendo a blockchain, a gente consegue passar para um business de cannabis, que é um business que tem um tabu muito grande por conta dessa imagem construída, a credibilidade que faltava para a coisa ser séria, para dar o tom da seriedade que a gente quer para o projeto. Mário, já ia te perguntar também, porque isso que a Adriana falou é a grande sensibilização da gente. Então, só para você até também fazer essa contribuição, porque realmente esse podia ser um negócio, como todos os outros negócios, como já conhecemos há muito tempo, em que vocês fariam recuperação de solo com a cannabis e seria isso. Mas vocês elevaram o nível realmente do projeto com todos esses desafios. Eu vou só deixar você falar isso, que depois eu quero entrar hoje nos desafios que vocês ainda têm com a CanaCoin. Já mencionamos algum, eu quero mergulhar um pouquinho neles. Tá bom, então, rapidamente, né? Aqui na cana, a gente poderia ser simplesmente uma empresa agro que planta cannabis. Existem diversos empresários brasileiros plantando no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, né? Mas a gente achou que só isso seria muito pouco, é mais do mesmo, né? E aí a gente entra num mercado super competitivo sem nenhum diferencial, né? E aí, quando o SG entra e encaixa dessa forma tão justa no nosso propósito de vida, e acredito que no propósito de vida de grande parte da nossa juventude, tá? Se não quase a totalidade, então você vê o potencial explosivo de agregar toda essa contribuição, esse propósito, a um negócio simples, plantar plantinhas e colher plantinhas e vender plantinhas. É um negócio, né? Em teoria, isso se faz desde que o mundo é mundo, né? Mas o que a gente quer é trazer uma possibilidade de gerar impacto para um negócio simples, né? Por que não plantar a planta que é mais ecoeficiente? Por que não plantar no local que mais precisa girar essa economia? Então, tudo isso, as empresas tradicionais, né, Ana, elas estão tentando virar uma chave para isso. A cana tem uma vantagem competitiva, que é a sua proposta de negócio já nasceu com isso. Então, a gente já nasceu para fazer isso. E só vai dar certo se a gente gerar impacto, né? Não se a gente produzir muita cannabis, se a gente tiver um fluxo de caixa super positivo. O que vai fazer a cana ser a cana e gerar muito impacto é realmente ela ser para valer, auditada, transparente. A gente usa o termo aqui de transparência radical. A gente é radical na transparência, até assusta um pouquinho as pessoas, mas a blockchain está aberto, você pode entrar no nosso contrato agora e saber todas as informações da empresa. Então, essa é a maravilha, né? E aí, quando você fala, né, Adri, Web 2, poderia ser? Com certeza, né? A maior empresa hoje de cannabis no mundo, uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, fatura 4 bilhões de dólares por ano, é uma baita empresa, né? Então, poderia ser o Web 2, sim, né? É interessante porque
o que potencializa assim, falar de impacto sem incluir pessoas, e um número grande de pessoas, não é impacto, né? Eu já conhecia, eu tinha antes falado já com o Luiz, eu já tinha visto todo o roadmap da comunidade, da maneira com que vocês criaram conexões, tanto para sensibilizar sobre um assunto que é tabu, é difícil. Eu aqui já vivo um pouco uma outra realidade, eu nem consigo imaginar como que isso está no Brasil. A parte de roadmap de vocês, depois vou deixar para a Adriana também perguntar dos próximos passos, mas eu queria entender hoje quais são os desafios, né? Qual é o momento que vocês estão, porque vocês têm um desafio de construção de comunidade, porque comunidade não nasce da noite para o dia, vocês estão num trabalho árduo, que é uma noção bem Web3, que a comunidade é todo mundo junto em prol de um bem maior, né? O que vocês estão buscando com a Cana. E vocês têm esse desafio legislativo no Brasil e desse estigma, desse tabu, que foram palavras geniais que vocês usaram, porque as pessoas entendem só como uso recreativo. E você falou das próprias propriedades de fibra, né? Do cânhamo, vê se eu não falei errado, o Luiz já falou cannabis e cânhamo, né? Que serve, acho que, inclusive, para fazer como se fosse âncoras de barco, né? O que seria a corda. A gente já viu até vestuário também, existe muita coisa. Deixa eu te contar uma curiosidade muito legal. As caravelas que chegaram no Brasil, sabe o que era feito as velas do nosso Pedro Álvares Cabral? De cânhamo. Cânhamo. Porque o algodão não aguentaria as condições para atravessar um oceano. Só existiram as grandes navegações no século XVI por causa do cânhamo. Pouca gente sabe. Maravilha. Mas as velas eram todas de cânhamo. Olha que eu gosto bastante de ler, como eu moro aqui hoje, né, eu faço questão de saber, mas essa curiosidade eu não tinha, e você vê como... Porque eu sei que na China também já tinha o conhecimento da cannabis, do cânhamo, né? Mas isso foi se perdendo. Então, para eu encaixar minha pergunta para vocês, eu queria saber hoje quais são os desafios que vocês têm com a Canacoin, né? E em que momento vocês estão dessa criação de comunidade, de sensibilização do tema, da necessidade de encontrar esses espaços para fazer o plantio. Eu queria saber o hoje, o agora, dia 2 de fevereiro. Tá bom, eu vou responder aqui, Luiz, e eu vou dividir a minha resposta em dois aspectos bem diferenciados, tá? Eu vou começar pela questão canábica. Então, rapidamente, no Brasil, hoje, você só pode cultivar com autorização judicial, e a gente tem pouquíssimas entidades com autorização para isso, que atendem pacientes que não têm condições financeiras de bancar a importação dos produtos liberados pela Anvisa, que hoje são 26. Junto com isso, no Brasil, por questões políticas e culturais, nem se fala em cultivo, nem se fala em industrialização da cannabis no Brasil no momento. Claro, tem muita pressão para que isso mude, mas hoje no Brasil o que está avançando bem é a parte de medicamentos, que é um potencial gigantesco que a cannabis tem, né? Quem já teve a oportunidade de ver alguns vídeos de criança antes e depois do uso dos óleos de CBD, se emociona, não tem como, né? Então, é uma questão que, para o Brasil, hoje, a cana só tem um caminho mais claro e óbvio para gerar impacto, que é através do apoio a essas entidades, né, que hoje distribuem esses medicamentos de forma mais barata do que o importado, né? E continuar conscientizando, educando, mostrando os benefícios ambientais. Acho que uma grande coisa que a cana pode trazer de novidade para esse debate é a questão ambiental do cana, né? A gente tem o Nordeste brasileiro em processo acelerado de desertificação e com o clima perfeito para o cana. Tá? Nenhum outro lugar do planeta seria melhor do que o Nordeste brasileiro. A gente poderia transformar uma realidade de uma região inteira do país só com cana. Então, uma das dificuldades para nós atuar no Brasil é a questão canábica, é um desafio. Não vou te falar que portas se fecham, porque as que se abrem são muito mais qualitativas e quantitativas do que aquelas que se fecham. Isso foi uma surpresa. Para mim, como um cara do mercado mais tradicional e tal, foi uma mega surpresa de como as pessoas te procuram para te apoiar, porque esse mercado no Brasil precisa de apoio, precisa de união para poder botar mais pressão nos nossos políticos
para fazer a coisa certa. Ninguém aqui quer beneficiar traficante, ninguém aqui quer gerar mais violência, todo mundo quer aqui é gerar saúde, né? Então, na parte canábica, para o Brasil, tem esses problemas. O que acontece, Ana? Infelizmente, as nossas plantações começam em países da América Latina, né? Adoraríamos estar realizando operações no Brasil já, mas a gente está bem esperançoso, existem várias oportunidades que a gente pode apoiar essas entidades, sabe? Mas vamos começar provavelmente pelo Paraguai, que já está bem avançado as negociações, já estudamos a fundo toda a legislação do Uruguai e da Colômbia. A Colômbia também está se tornando um país, sabe, que as empresas americanas estão vindo para cá produzir na Colômbia, porque, obviamente, o custo da terra e da mão de obra lá é muito alto, né? E na Colômbia você tem mão de obra qualificada, né? Aos milhares de pessoas que trabalharam para cannabis ilegal e que querem ir para o mundo não legal. Então, o próprio governo incentiva as aberturas das empresas canábicas na Colômbia. Então, estamos olhando com muito carinho os países da América Latina. Infelizmente, o Brasil, em questão de cultivo, é o país mais atrasado da América Latina, tá? Todos os outros já têm alguma permissão para cultivo, Argentina, Chile, pode falar qualquer um, você vai achar algum tipo de autorização que ainda não existe no Brasil. Sem falar em Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, né? Você comentou do uso do cânhamo na China há milhares de anos. Na Índia, a cannabis é uma planta ancestral, né? Usada ali há milhares de anos também para fazer rituais religiosos, etc., sabe? O cânhamo tem muita história, né? Você acaba aprendendo. Agora vamos falar do segundo aspecto, né, Ana, que não é menos importante, que é a regulamentação do setor cripto. Porque o setor cripto, não só no Brasil, ele é um setor que começou e cresceu muito rápido e, obviamente, os governos, as instituições estão correndo atrás do prejuízo para regulamentar tudo isso, não é uma coisa simples e trivial, mas a gente vê no Brasil um esforço muito grande do Banco Central, da CVM e das próprias empresas desse setor, né, as grandes corretoras, etc. Então, a gente tem realmente um desafio regulamentar no Brasil que é bastante complicado, porque ainda muita coisa vai ser definida, né? Em outros países já avançou um pouco mais a regulamentação cripto, né? Estados Unidos e Europa, né? Mas em tudo que é lugar ainda existe muita dúvida, muita incerteza, né? E o caminho para nós, como o Luiz já falou, a gente tem que ser o melhor em tudo, em termos de controle, em termos de governança, em termos de transparência e responsabilidade, porque exatamente a gente está querendo contribuir para ganhar credibilidade dos dois setores. Antes do Luiz até falar e a Adriana seguir nas perguntas dela, eu estou usando muito essa palavra agora porque ela é específica para esse movimento cripto, né? Vem com a própria Bitcoin, né? Que é a mãe do assunto, né? Que vai desmembrar em tudo aí que é Web3. De tudo que vocês estão falando, eu sinto que é by design, né? Não são coisas que vocês, não são atributos positivos de negócios que vocês trazem porque pode ser bom. Vocês já estão nascendo com a preocupação toda que diz respeito a cannabis, o cânhamo, né, o plantio, a mão de obra, como que as pessoas trabalham, como que isso contribui para o meio ambiente, como que isso também contribui para a questão da saúde, porque também tem o uso da cannabis medicinal. Então, eu sinto que vocês já entraram num by design. A Canacoin, by design, ela já é ESG, né? Se a gente puder colocar isso, né, no assunto mais quente da década, vocês, by design, já são ESG. Isso é fabuloso, achei fantástico isso que vocês falaram. Luiz, você quer acrescentar alguma coisa mais dos desafios hoje, do momento que vocês estão passando? Sim, a parte regulatória, acho que o Mário explicou bem ali as duas facetas que a gente enfrenta hoje. Acho que tem um desafio de comunicação sobre o projeto, porque ele é um projeto complexo, você tem muita coisa, então para a pessoa conseguir compreender o projeto como um todo, tem que entender um pouco de como a tecnologia da cannabis se encaixa no projeto e tem que entender um pouco sobre a planta, também tem que entender um pouco sobre blockchain.
Então, a gente tem um desafio de conscientização, mas para a gente é um desafio legal, porque como o Mário disse lá, a ideia nossa é realmente trazer as pessoas da Web 2 para a Web 3, trazer as pessoas que já estão lá na Web 3 para se conscientizar sobre o problema ambiental, sobre os potenciais da cannabis. Então, assim, existe esse desafio, mas a gente encara como um desafio legal, e eu acredito que tem um desafio que a gente deva cumprir aí no médio e longo prazo também, que é o desafio de realmente conseguir passar essa governança para a comunidade, né? Conseguir realmente ser uma DAO completa em todas as suas facetas, né? Hoje a gente se intitula uma Flexible DAO, porque a gente entende que existe um caminho até isso ser entregue, principalmente porque a gente não está falando só de um mundo digital. Porque quando é um mundo digital, você regula toda a sua DAO baseada em lógica de programação num smart contract. Quando a gente tem o mundo real envolvido, isso fica um pouco mais complexo. Aí você joga uma segunda variável, que é a variável da confiança das pessoas, né? E aí, para conseguir fazer com que essa variável da confiança das pessoas seja boa, precisa ter toda uma mecânica por trás que garanta que aquilo realmente seja, que aquilo é verdadeiro, que aquilo compactua com o propósito, alinhamento da empresa e tudo mais. Então, acho que esse vai ser um grande desafio aí para a gente também. Pensando em tudo que vocês falaram agora, eu vejo que a Web3, e aí voltando a falar Web3, trazer um pouco da Web3 de volta para a conversa, eu acho que a Web3 trouxe o elemento de inovação para o projeto de vocês, né? Então, era um projeto que, sim, é um projeto que ele na Web 2 funcionaria, mas ele não seria tão inovador. Talvez pelo cânhamo, sim, é algo já inovador, mas a Web 3 trouxe outra camada de uma inovação. Acho que não existe nenhum modelo de negócio parecido com o que vocês estão propondo hoje. E eu acho que é isso que é a maravilha da Web 3, assim. Ela permite que as empresas inovem e saltem de nível de inovação, não apenas em tecnologia, mas no modelo de negócios e na forma como elas se relacionam com os stakeholders, né, com os clientes, com a comunidade e tal. Eu entendo também que são muitos termos novos. Então, acho que uma pessoa super Web 2, que nunca ouviu falar em Web 3, não vai entender nada, né? Então, a gente tem... E outra, eu acho, não só não vai entender nada, como talvez tenha uma dificuldade e uma barreira, né? Por tudo que já aconteceu nesse mundo cripto, né? E greenwashing, etc. Então, as pessoas ouvem... E fora o cânhamo, né? A cannabis. O negócio de vocês tem muitos elementos que as pessoas ficam alarmadas, né? Então, cripto e cannabis, e como que vocês estão... E daí tem o desafio de comunicação que o Luiz falou, né? Que vocês estão enfrentando. Como que vocês estão criando estratégias para conseguir pular essas barreiras, assim, né? Porque devem ser muito difíceis. É para ser um negócio super maravilhoso, que se as pessoas entendessem, como eu e a Ana a gente entendeu, as pessoas ficariam apaixonadas já. Só que tem esse processo antes, né? Como que está sendo isso para vocês? Boa. Vou começar aqui, depois o Mário dá uma complementada ali. Mas eu acho que, assim, primeiro, a gente tenta aproximar os dois mundos. A gente sabe muito bem o que a gente tem. A gente tem o público nos dois mundos. Então, a gente não pode ser extremo só para um lado ou extremo só para o outro. Então, isso se reflete em tudo na Cana. Por exemplo, a gente está com a pré-venda aberta, não sei, acredito que não vai estar no momento do episódio, mas se você entrar no site da Cana, você vai poder conectar a tua wallet, que seria a tua carteira digital, né, o meio, né, o ativo por onde você interage com a Web3, mas você também vai poder ir lá e fazer um Pix. E aí você pode fazer um Pix e receber na tua wallet, ou você não tem tempo para isso, mas eu quero apoiar o projeto. Tudo bem, você vai receber um token no teu e-mail, quando chegar o momento adequado, você vai poder ir lá e vai poder sacar o teu token, quando você estiver familiarizado com a tecnologia. Então, a gente tenta trazer esses elementos, a gente tenta buscar pessoas dos dois lados. Então, quando você olha hoje para o time da Cana, para os advisors, para o envolto da comunidade da Cana, a gente tem pessoas do mundo cripto, tem pessoas do mundo canábico, pessoas de ESG, e a gente fica tentando fazer essa troca, eventualmente coloca para conversar
uma pessoa de cripto com uma pessoa de cannabis para fazer a troca fluir, e vai misturando um pouco desses dois mundos, fazendo eles conversar e interagir junto para que no futuro a gente consiga trazer todo mundo para a Web3. Mário, você está mutado. Olha, o Mário Prontinho. voltou para falar. Eu vou fazer só um complemento no que o Luiz comentou, né? Eu, como vocês já podem ter percebido, eu sou um profissional da Web2, sempre fui, né? Você comentou lá no início, né? Então, eu estou passando as dores que eu imagino que o meu público vai passar em breve, ou já está passando, né? O Luiz até vai lembrar de vários casos aqui, de perguntas muito básicas, que às vezes assim, poxa, mas você não é um cara Web3? Não, eu sou um cara em transição, né? Estou aprendendo muito, né? E é ótimo, é maravilhoso você descobrir que pode continuar aprendendo todo dia, né? E a Web3, né, Adri, como você falou, por que ela é uma dificuldade para o público em geral? Porque ainda a gente não popularizou iniciativas que juntem o mundo real ao mundo digital, né? Os grandes especialistas nessa área batem nessa tecla direto. Gente, a gente precisa de casos de conexão do mundo cripto com o mundo real, é isso que precisa. Porque, vamos falar a verdade, Ana e Adri, a gente sabe como funciona a tecnologia da televisão? Mas a gente assiste todo dia, todo mundo tem. Então, o Mário, pessoalmente, acha que é uma questão de tempo até surgirem ferramentas que vão fazer com que o público geral nem perceba que está na Web3, né? Como é com todas as tecnologias, né? Como foi com a internet, como foi, né? Eu me lembro meu pai falando que nunca teria um celular e, de repente, 10 anos depois, ele lá não larga o celular, né? Todo mundo tem uma história dessa para contar, né? E eu acho que a Web3 seguirá o mesmo caminho e cabe a nós, né? Eu, Luiz, vocês aqui trabalhando com divulgação, né? Ajudar as pessoas a entender um pouquinho que não é um bicho de 7 cabeças, que hoje ainda é complicadinho, cheio de palavra em inglês, né? Mas que isso vai mudar rapidamente e quem fizer essas ferramentas, né, friendly para todo o universo Web 2, vai explodir de vender, vai explodir de fazer sucesso, porque todo mundo, quando conhecer, né, Ana, você falou isso no início, quem conhece, entende o potencial, vai se apaixonar, não tem como não, né? Vocês acabaram de definir tudo que eu faço com a Adriana. Na Go, no podcast, a gente sempre questiona, e é normal, né? Acho que assim, criticar negativamente alguma coisa sempre soa melhor, né? Sempre parece mais intelectual, né? Mais consciente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, desde como foi, né, a primeira vez que a gente acessava a internet, a primeira vez que a gente pagou uma conta pelo telefone, a primeira vez que enviou efetivamente uma mensagem com foto, tirou foto, mandou, usou um drive no telefone, a interface e o onboarding da Web3, eu concordo, ele ainda tem muito a melhorar. E nos últimos episódios, inclusive, com a Adriana, do Bytes, agora para quem estiver ouvindo esse episódio, já está mais lá atrás, quando a gente pergunta se as empresas estão preparadas para a Web3, a gente passou um episódio inteiro discutindo cases de empresa. Eu vou entrar na Web3. E nem sequer observa a maturidade ou das suas próprias ferramentas para fazê-lo, como do seu público. Nós vimos empresas investindo muito dinheiro e falando isso de boca cheia e fracassando porque elas não pensaram nessas estratégias que a Adri perguntou e vocês responderam de como que você faz o onboarding. Eu conheço o onboarding de vocês e é muito bom. Eu sou uma pessoa que estou dentro da Web3. Eu já tenho wallet, já comprei criptomoeda, já estou em DAOs. Eu entendo isso tudo. Mas ainda assim me faz muita falta ter um suporte para me ajudar nesse onboarding. E eu acho que vira da noite para o dia. Um dia minha mãe estava num tablet, gente. E ela também achava que, olha, a internet será para sempre paga, esse negócio de conta digital, vão roubar meu dinheiro. Isso tudo nós passamos, né? Nós somos aqui, acho que todo millennials. Então, nós sabemos, né? A gente chegou quando isso aqui tudo era mato.
E eu acho que o caminho da Web3 vai dentro disso que vocês falaram, e parabéns por perceberem a necessidade de interface, de onboarding e de maturidade, é uma coisa que a gente sempre está falando, né? Essa responsabilidade com a Web3. Para a gente se aproximar já um pouquinho do final, porque a gente já está aqui há bastante tempo, a gente queria falar sempre mais. Eu só queria perguntar hoje quais são os... Eu não sei se a Adriana também quer botar mais alguma... Quer! A Adriana sempre tem mais pergunta. Mas eu queria perguntar dos próximos passos hoje da Canacoin, né? O que vocês estão... Vocês podem contar, claro que isso aqui vai público, né? O que vocês vão fazer aí para os próximos meses, semestres, anos? O que vocês estão preparando aí? Boa. Legal, Ana. Uma pergunta bem interessante. Hoje estamos no momento de pré-venda e também estamos com a rodada private. Então, essa fase do projeto em si, ela visa muito essa movimentação da economia e a construção do nosso protótipo, que é a primeira fazenda, o primeiro lastro do token, tudo mais. Então, isso daqui é a prioridade nossa no momento. A gente tem a intenção também, nesse semestre, de conseguir disponibilizar esse token para ser comercializado, porque ali a gente consegue entender, pô, ali tem um potencial de exibir para mais pessoas, de abrir e sair da camada da onde a gente está falando, só com as pessoas que a gente está falando, para utilizar as ferramentas das exchanges e ampliar esse poder de interação com o nosso token, né? Lembrando que hoje dá para comprar por Pix ou via wallet, mas em sua maioria as interações são via wallet. Então isso para a gente também é muito importante, e o lançamento global. Então, eu acho que é algo que a gente fala bastante também, né? Então, a gente tem pessoas na nossa comunidade de todos os países, deve ter ali cerca de 60% de brasileiros e os outros 40% distribuído pelo mundo, mas a gente está fazendo um experimento aqui, então a gente está aprendendo, acertando muita coisa aqui, como se comunicar aqui com esse público, como deixar a aplicação muito legal, a aplicação boa, e logo a gente deve fazer esse lançamento global, e aí explicar para o mundo o que é a Cana, e começar a avançar cada vez mais nesse projeto, né? Dar o lastro para o token, trazer as primeiras aplicações para as pessoas que acreditaram no projeto e começar, de fato, a gerar impacto. A gente coça e falando, tem um objetivo que está na nossa frente todo dia. Marco de impacto. Precisamos gerar o marco de impacto, né? Então, a gente olha para ele todo dia, discute nas nossas reuniões estratégicas e a gente está bem próximo, viu? Mário já deu uns spoilers aqui na conversa, mas está chegando. Eu só quero fazer um complemento no que o Luiz falou, falar um pouquinho de números, né? Esses financeiros, assim, tudo assim. Então, a gente pretende aí chegar a quase 2 milhões de metros quadrados de cultivo até 2026. A gente tem a pretensão de gerar pelo menos 6 milhões de dólares em benfeitorias para as comunidades ao ano até 2026. E pretendemos, né, se tudo sair conforme os nossos planos, já ter aí uma captura aproximada de quase 20 mil toneladas ano de CO2 da atmosfera, o que já daria aí para compensar, vamos lá, umas 10 mil pessoas a sua pegada de carbono no planeta anual. A gente tem como sonho, Ana, que cada token Cana seja capaz de compensar a pegada de um ser humano por ano de CO2 no planeta. Vai precisar de muito metro de cultivo para isso, então apoiem a Cana, pessoal, porque a gente conta com vocês. O projeto é muito legal, né? A ideia é muito bacana. Então, só para dar alguns números, tá? A gente pretende gerar mais de 300 empregos diretos até 2026, fora os indiretos, né? Vocês já tiveram conversa com o pessoal do agro, sabe que o agro é uma coisa impressionante, né? O que gera economia em volta é bem bacana. Então, só para dar alguns números aí para vocês. Tá? Maravilha. Olha, eu estou super feliz com essa conversa. Vou deixar antes a Adriana também agradecer vocês. Eu sei que ela vai dizer, eu queria ficar aqui mais 3 horas, eu tenho 1000 perguntas, porque ela vai anotando ali as perguntas dela, porque vão surgindo 1000 insights. Mas, Adriana, não dá. A gente tem um compromisso. Você vê que eles lançaram os números. O meu objetivo com a Adriana é sempre fazer 1 hora de podcast. A gente nunca consegue. Nunca. A gente sempre quer ficar mais, a gente passa mais tempo, cria perguntas, não tem como. Fala, Adriana.
Não, é isso mesmo. Estou com o meu caderninho, que eu sempre anoto as coisas, porque depois desse conteúdo a gente também publica nosso blog, né, para a gente divulgar e tal. Porque o nosso objetivo é trazer cada vez mais pessoas para a Web3 e levar o conhecimento para todo mundo, para que esses projetos que estão nascendo, que a gente acredita muito, deslizem por um corredor assim mais fácil, sabe? De que as pessoas já conheçam as coisas. Então, esse é o nosso propósito dentro da Go. Fiquei muito feliz de conhecer vocês e conhecer o projeto de vocês. Eu realmente fiquei inspirada e eu vou participar agora. Eu estava vendo o site e agora que eu falei com vocês, realmente fiquei inspirada. Parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E obrigada por estarem aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento de vocês. Mário e Luiz, foi fabuloso conversar com vocês, fabuloso abrir a segunda temporada aí de Cases do Amanhã Já Foi com vocês, com, acho que todos os assuntos possíveis dentro da Web3, vocês conseguiram aí aglutinar, né, e trazer propósito, e trazer comunidade, e trazer também os próprios desafios, porque nem tudo são flores, tem desafios, né? Quem está aí no pioneirismo e abrindo aí no facão essa floresta sabe que não é fácil, mas que bom que estamos todos juntos. Quero agradecer demais o tempo de vocês. E ficamos por aqui, não tem nem como, por favor. Obrigado, meninas. Foi muito boa a conversa. Muito bom poder apresentar aí um pouco do nosso projeto. Gente, adorei a conversa aqui com vocês. Venham conhecer o nosso projeto. Já tem aí mais de 50 pessoas apoiando. Em breve teremos mais uma, né, Adri? E a Adri também gostou. A Ana já é apoiadora. Então, muito obrigado pela oportunidade, o espaço, meninas. Foi muito legal. Pessoal, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro com mais cases aqui no Amanhã Já Foi, comigo e com a Adriana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!